E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar em alguns dos fatos mais sombrios e perturbadores da história e da atualidade. Se preparem, porque o que vocês vão ouvir é chocante e muitas vezes ignorado. Neste vídeo, vamos explorar 10 fatos obscuros que provavelmente não te contaram na escola, revelando detalhes perturbadores e chocantes. Preparem o estômago e vamos mergulhar nesses eventos que nos fazem questionar a humanidade. Imaginem um país fértil, conhecido como o celeiro da Europa, sendo devastado por uma fome devastadora, fabricada pelo próprio governo. Entre 1932 e 1933, a Ucrânia, então parte da União Soviética, viveu um dos capítulos mais sombrios da história humana, o Holodomor. Sob o regime de Joseph Stalin, milhões de ucranianos foram jogados em uma espiral de fome e morte por causa da coletivização forçada da agricultura. Fazendas privadas foram confiscadas, agricultores experientes perseguidos e deportados, e a produção de alimentos despencou drasticamente. O Holodomor é um lembrete cruel do poder devastador de regimes totalitários e da crueldade que o ser humano é capaz de infligir em seus semelhantes. A Segunda Guerra Mundial foi um período de horror inimaginável, e os campos de concentração nazistas se tornaram símbolos da barbárie humana. Além do extermínio em massa, esses campos também foram palco de experimentos médicos cruéis e desumanos. Sob o pretexto de avançar a ciência, médicos nazistas usaram prisioneiros como cobaias humanas em experimentos perturbadores. Imagine ser infectado com doenças mortais, como tifo e tuberculose, para testar tratamentos experimentais. Os anjos da morte de jaleco branco que conduziam esses experimentos violaram todos os princípios éticos e morais da medicina, deixando uma mancha indelével na história da ciência. Em 1937, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, o mundo assistiu horrorizado ao massacre de Nanjing. As tropas japonesas invadiram a então capital chinesa, cometendo atrocidades que ficaram gravadas na memória da humanidade. Civis indefesos, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram brutalmente assassinados pelas tropas japonesas. Os relatos históricos são perturbadores: estupros em massa, execuções sumárias, pessoas enterradas vivas, bebês arremessados como esporte. O massacre se tornou um símbolo da brutalidade da guerra e da capacidade humana para a crueldade extrema. A Primeira Guerra Mundial, marcada pela carnificina das trincheiras, introduziu ao mundo uma nova forma de horror: a guerra química. Em uma tentativa desesperada de romper o impasse nos campos de batalha, armas químicas como o gás mostarda e o cloro foram usadas em larga escala. Imagine o terror de estar em uma trincheira e, de repente, ver uma nuvem verde amarelada se aproximando, trazendo consigo um odor acre e sufocante. Em segundos, o gás atacava os pulmões, causando tosse intensa, vômito, queimaduras na pele e nos olhos. A guerra química da Primeira Guerra Mundial deixou uma cicatriz profunda na psique humana, mostrando o lado obscuro da ciência e a capacidade humana para a crueldade em massa. Em 1932, nos Estados Unidos, no estado do Alabama, teve início um dos capítulos mais vergonhosos da história da medicina: o estudo de sífilis de Tuskegee. Durante 40 anos, o Serviço de Saúde Pública do ZWDSR conduziu um experimento cruel e desumano em centenas de homens negros. Sob a promessa de tratamento médico gratuito, 600 homens negros, em sua maioria agricultores pobres e analfabetos, foram enganados e infectados com sífilis, sem saber. O caso Tuskegee é um exemplo chocante de racismo, exploração e abuso de poder na história da medicina, manchando a ética médica e deixando um legado de desconfiança entre a comunidade negra em relação ao sistema de saúde. Em meio ao caos da Primeira Guerra Mundial,
um genocídio silencioso e brutal ceifou a vida de milhões de pessoas. O genocídio armênio. Entre 1915 e 1923, o Império Otomano implementou um plano sistemático de extermínio da população armênia dentro de suas fronteiras. Motivados por uma paranoia nacionalista e pelo ódio religioso, os líderes otomanos ordenaram massacres em massa, deportações forçadas e marchas da morte. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de armênios tenham sido mortos durante o genocídio. O genocídio armênio é um lembrete doloroso da importância de reconhecer e condenar os horrores do passado para evitar que se repitam no futuro. Entre 1975 e 1979, o Camboja viveu um dos regimes mais brutais e sangrentos da história, o Khmer Vermelho, liderado pelo ditador Pol Pot. Inspirado por uma ideologia utópica e distorcida de um Estado agrário puro, o Khmer Vermelho esvaziou as cidades, aboliu a propriedade privada e massacrou qualquer um considerado inimigo da revolução. Intelectuais, artistas, religiosos, estrangeiros, qualquer um com educação, conhecimento ou que simplesmente usasse óculos era visto como uma ameaça e eliminado. Sob um regime de terror e violência extrema, milhões de cambojanos foram mortos em campos de trabalho forçado, executados em massa ou morreram de fome e doenças. O regime de Pol Pot é um exemplo aterrador do que acontece quando ideologias extremistas e líderes tirânicos tomam o poder. Na madrugada de 3 de dezembro de 1984, a cidade de Bhopal, na Índia, foi palco de um dos piores desastres industriais da história, o vazamento de gás tóxico da fábrica de pesticidas da Union Carbide. Uma falha no sistema de segurança da fábrica liberou na atmosfera toneladas de isocianato de metila, um gás altamente tóxico que se espalhou pela cidade formando uma névoa mortal. Milhares de pessoas morreram asfixiadas nas primeiras horas após o vazamento, e muitas outras sofreram graves sequelas respiratórias, cardíacas, neurológicas e visuais. O desastre de Bhopal expôs a negligência corporativa, a falta de segurança industrial e a vulnerabilidade das comunidades pobres a desastres ambientais. Em pleno século XXI, a escravidão, uma prática abominável que deveria ter ficado no passado, continua a assolar a humanidade em novas e cruéis formas, a escravidão moderna. Milhões de pessoas em todo o mundo vivem em condições análogas à escravidão, privadas de sua liberdade e exploradas de diversas maneiras. A exploração sexual, o tráfico humano, o trabalho infantil, o casamento forçado e a servidão por dívida são algumas das faces da escravidão moderna, um problema global que afeta principalmente os mais vulneráveis, mulheres, crianças, migrantes e refugiados. É preciso combater essa prática abominável, garantindo que todos tenham direito à liberdade e à dignidade. Em um mundo onde a disparidade entre ricos e pobres é cada vez maior, surge um mercado ilegal e macabro, o tráfico de órgãos humanos. A demanda por transplantes de órgãos cresce a cada dia, enquanto a oferta legal não acompanha a necessidade, abrindo espaço para um mercado negro cruel e desumano. Pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, em países pobres e em zonas de conflito, são coagidas, enganadas ou forçadas a vender seus órgãos por quantias irrisórias, muitas vezes arriscando suas vidas em cirurgias clandestinas e sem qualquer assistência médica. É preciso combater essa prática cruel, garantindo o acesso justo e igualitário aos transplantes de órgãos e punindo severamente os envolvidos nesse mercado macabro. Esses foram apenas alguns dos fatos obscuros e perturbadores que marcaram a história da humanidade. É importante conhecermos essas histórias, por mais dolorosas que sejam, para que possamos aprender com o passado e trabalhar para um futuro melhor. Ao jogarmos luz sobre esses eventos obscuros,
podemos honrar a memória das vítimas, lutar contra a impunidade e garantir que jamais esqueçamos as lições aprendidas com tanto sofrimento. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ajude-nos a levar conhecimento e reflexões importantes para mais pessoas.